Olá, alunos de Geometria B. Nós vamos continuar os nossos estudos sobre os triedros. Então, nós vimos que os triedros são formados por três semirretas de mesma origem e a gente construiu lá os semi-espaços, de duas a duas, e tudo que tivesse, então, entre essas três semirretas é que era o nosso triedro. Bom, a gente viu as relações entre as faces, então existem lá algumas relações que precisam ser satisfeitas entre as faces, e agora nós vamos começar a ver congruência de triedros, ok? Bom, quando que dois triedros são congruentes? Precisa existir uma relação entre as suas arestas, então uma correspondência aqui, por exemplo, A com A', B com B', C com C', de modo que as faces correspondentes sejam congruentes. Então, a face AB tem que ser congruente à linha B', BC com B', C' e AC com a linha C'. As faces têm que ser congruentes. Além disso, os três diedros também precisam ser congruentes. Então, o diedro A congruente ao diedro A', o diedro B congruente ao diedro B' e o C com o C'. Então, as três faces precisam ser congruentes e os três diedros congruentes. Aí nós temos que os dois triedros são congruentes. Nós temos duas possibilidades de congruência. Tem a direta, quando os triedros podem ser superponíveis, e a inversa, quando eles não podem ser superponíveis, quando a gente não consegue sobrepor um ao outro. Então, olha só, vamos olhar esse diedro aqui, VABC, e imaginar que esse plano que está aparecendo aqui é um espelho dele. É um espelho. Então, forma aqui, né, nesse espelho, um outro triedro, V', A', B', C'. Esses dois triedros, eles vão ser congruentes, mas vão ser de forma inversa. Por quê? Vamos tentar pegar esse triedro aqui, ó, e sobrepor, né, a esse primeiro. Então, eu teria que girar aqui ele, né, fazer rotação, fazer translação, de modo a tentar sobrepor. Eu iria girar, o A' ia ficar aqui em cima do A, né, eu vou tentar colocar um em cima do outro, só que como vocês podem perceber, o B' vai para o lado de lá e o C' vem para o lado de cá. Então, a gente não consegue sobrepor um ao outro, não vai encaixar certinho um em cima do outro. Eles não vão ser superponíveis, mas mesmo assim, eles são congruentes, porque ele tá com tamanhos de faces iguais, os diedros iguais, né, as medidas todas iguais, eles são congruentes, mas eles são inversamente congruentes, ok? Agora que esse triedro aqui de cima, ó, tem o mesmo ponto aqui, V', desse de baixo, só que ele está fazendo um prolongamento das semirretas, né? Pegando a semirreta oposta. Então, por exemplo, aqui eu tenho V', B', a semirreta oposta, V', B', é o prolongamento aqui da semirreta, né? Se a gente fizer isso, o que a gente tem aqui em cima é um triedro que a gente chama de triedro oposto pelo vértice, né? Ele está oposto pelo vértice. E ele tem mesmo as medidas do de baixo, né? São prolongamentos, então o ângulo aqui entre a linha B' é o mesmo que o ângulo entre A duas linhas, B duas linhas. São ângulos opostos pelo vértice, são iguais. Então, todas as faces são iguais, os diedros também são iguais. E nesse caso, a gente também tem uma congruência inversa. Se a gente tentar girar esse aqui de cima para encaixar no de baixo, então esse A vem parar aqui, mas se o A vier parar aqui, a gente girando ele, a gente não vai conseguir colocar o B duas linhas em cima do B' e o C duas linhas em cima do C'. Vai ficar invertido também. A gente não vai conseguir encaixar certinho, né? Então também é inverso, tá? Tenta imaginar você girar para tentar encaixar, não vai dar certo. Porém, esse aqui, o oposto pelo vértice desse segundo com aquele primeiro, aí é uma congruência direta. Olha só, se você tentar girar ele, então tem que imaginar girar esse vértice, colocar para o vértice, o A duas linhas com o A. O B duas linhas, nesse caso, ó, na hora que a gente girar esse triedro para baixo, o B duas linhas vem parar aqui para o lado do B. E o C duas linhas vai lá para o lado do C. A gente vai conseguir encaixar um em cima do outro bem direitinho. Então, esses dois são congruentes de forma direta, são diretamente congruentes, ok? Então, tem esses dois casos, né? Eu usei aqui esse do espelho para a gente conseguir visualizar. Vocês viram que eu pulei um slide aqui? O slide que eu pulei
era só para mostrar, né, quando que dois triedros são congruentes. Então, precisa que as faces sejam congruentes e os diedros sejam congruentes. Então, a gente precisa de seis condições aqui para que sejam congruentes, ok? Por enquanto, porque como acontece lá nos triângulos, a gente vai ter casos de congruência também. Mas antes de falar desses casos, nós vamos falar sobre triedros polares. Então, eu tenho um triedro, vou chamar, por exemplo, meu triedro de VABC, e eu vou construir um outro triedro com o mesmo vértice V, só que com semirretas VX, VY e VZ. Então, 3 semirretas diferentes. Só que eu vou construir esse outro triedro de uma forma particular, e esse triedro eu vou chamar ele de triedro polar, aquele primeiro. Então, quando que ele vai ser polar? Tem que ter o mesmo vértice, como eu falei. E aqui, ó, as arestas têm que ser, respectivamente, perpendiculares aos planos das faces do outro. A gente já vai entender isso aqui. E formar ângulos agudos com as arestas correspondentes do outro. Então, o meu VX, por exemplo, estou construindo lá o triedro polar. O meu VX tem que ser uma semirreta que é perpendicular ao plano BC, ok? E assim por diante. Vamos ver aqui na imagem que vai ficar mais fácil de entender. Vamos olhar essa primeira figura aqui do lado esquerdo. Então, a gente tem um triedro aqui, ó, o A aqui, o B para cá e o C para cá. Vamos construir um triedro polar a ele. Primeira coisa, o vértice é o mesmo, né? Então, eu vou partir de semirretas que tenham esse vértice, a mesma origem aqui, ok? Vou construir o VX. O VX, ó, o meu primeiro aqui, ele tem que ser perpendicular ao plano formado pelas outras duas retas lá, pela B e pela C. Então, o meu X aqui, ó, é uma reta que ela é perpendicular a esse plano BC, esse plano aqui de baixo. Tá? Então, construir uma perpendicular aqui. Essa perpendicular, ela vem aqui para cima, mas ela também vai lá para baixo, né? Seria uma reta toda aqui perpendicular. Mas aí vem aquele terceiro caso, o ângulo AX tem que ser agudo, né? Então, tá aqui na definição, a gente viu aqui, ó, as arestas perpendiculares aos planos da face e os ângulos agudos com as arestas correspondentes. O X, eu estou fazendo correspondência com o A, é o meu primeiro aqui, ó. O X, eu estou fazendo correspondência com o A. Então, o meu VX vai ser perpendicular ao plano BC e o ângulo AX tem que ser agudo. Se eu pegasse a outra parte da reta X lá, ele ficaria um ângulo obtuso com o A, né? Ficaria o ângulo grandão. Então, aqui, ó, o AX é um ângulo agudo. Tá? Construímos a primeira semirreta VX. A segunda, vou fazer a mesma coisa para construir VY. Agora, o VY tem que ser perpendicular ao plano AC. Ó, ao plano AC. Então, tá aqui, ó, o plano AC é esse aqui de trás, o plano AC aqui. Eu vou construir um Y aqui, ó, perpendicular a esse plano. E aí, vou pegar aquele lado da semirreta, né, com origem em V, que forma ângulo agudo com B. Então, vou pegar desse lado. Lá para trás, ficaria um ângulo obtuso com o B. Então, vou pegar desse lado aqui a semirreta. A mesma coisa para construir o Z. Então, o Z aqui, ó, a gente tem que construir uma reta que seja perpendicular ao plano AB. Então, perpendicular ao plano AB, e aí vou pegar o lado de cá da semirreta, né, da reta, vou pegar de V para o lado de cá, porque faz ângulo agudo com C. Então, a gente construiu aqui um outro triedro que a gente vai chamar de polar, aquele primeiro. O VXYZ é polar ao VABC. A segunda figura é um outro exemplo de um triedro polar. A gente tem aqui o triedro RST e aí constrói aqui o triedro MNO, que é polar a esse primeiro, fazendo da mesma forma. Tá? Só tem duas representações para mostrar que esse triedro polar ele pode estar totalmente fora do triedro, como é esse segundo caso, ó. Ele está totalmente por fora, né, do triedro original, ok? Esse outro aqui, ó, a gente poderia pensar ele inteiramente dentro, mas ele tem uma representação aqui que está mostrando que está cruzando. Isso pode acontecer. Vamos observar aqui, ó, se a gente pensar nessa face AB,
a face AB do meu triedro original, ó, ele está representado aqui, ó, cortando as faces aqui do meu triedro polar. Eles se cruzam. Isso pode acontecer, então, pode ser o polar totalmente dentro, pode ser totalmente fora, ou pode ser cruzando as faces. Aqui está acontecendo que as faces estão se cruzando. A face XZ aqui, ó, a face XZ está sendo cortada pela face AB. Eles estão se cruzando. Teria aqui uma reta de interseção entre esses planos, né? Aí aqui também desse lado, ó, a face YZ está sendo cortada pela face AB também, né? Então pode acontecer essa possibilidade também, ok? Só para a gente entender que pode estar por fora, por dentro, pode estar cruzando, vai depender aí dos ângulos das faces. Isso vai determinar o nosso polar. Bom, vamos adiante. Primeira propriedade a respeito dos triedros polares é que se o triedro VXYZ é polar do triedro VAB, então o triedro VAB é polar do triedro VXYZ. Tá? Tem a propriedade de simetria. Se um é polar ao outro, o outro é polar a esse um. Né? Propriedade de simetria. Como que a gente faz a demonstração? A demonstração ela é um tanto simples, ó. O VXYZ é originalmente polar do ABC, né? Então a gente tem que a semirreta VX ela é perpendicular ao plano BC. Mas se ela é perpendicular ao plano BC, então essa reta é perpendicular à semirreta VB e é perpendicular à reta VC. É uma reta que é perpendicular a um plano, é perpendicular a todas as retas desse plano, em particular é perpendicular às semirretas desse plano. Então a gente fez isso com os três, ó. O VY é perpendicular ao plano AC. Então o VY é perpendicular a VA e VY é perpendicular a VC. A mesma coisa aqui embaixo. E agora a gente junta aqui, ó. Se a gente olhar para essa primeira, ó, VX é perpendicular a VB e VZ é perpendicular a VB. Ou seja, o VB é perpendicular a VX e a VZ. A gente sabe que essas duas aqui são concorrentes, né? Então, eu estou com uma semirreta perpendicular a duas semirretas concorrentes. Então, esse VB é perpendicular ao plano gerado por essas duas semirretas. Ou seja, o VB é perpendicular ao plano XZ. Então, faz a mesma coisa com os outros aqui. A gente vai ver que a VA é perpendicular ao plano YZ, a VC é perpendicular ao plano XY. Né? Então, a gente tem as três condições aqui para que seja um triedro polar, o ABC, o VABC, polar ao XYZ. Só falta os ângulos serem agudos, né? Não está pegando lá o suplementar, está pegando o agudo. E os ângulos são agudos, né? Se XA é agudo, AX é agudo. Agora que eu percebi que o livro tem um errinho nessa figura que eu peguei do livro, tá? Aqui era para ser YB é agudo, BY é agudo. CZ é agudo, CZ, ZC é agudo, CZ é agudo. Tá? Então, o triedro VABC é polar ao VXYZ. Tá? Um polar ao outro tem a propriedade de simetria. Bom, a gente vai ver agora esse lema aqui, que vai ser importante para a gente mostrar o principal teorema a respeito dos triedros. Tá? O que diz esse lema? A gente vai trabalhar com diedros, mas vocês já vão entender por quê. Né? A gente tem diedros nos triedros, né? Então, olha só. Se por um ponto V da aresta de um diedro beta-gama conduzimos as semirretas. Então, tem um diedro aqui, gama-beta, né? Beta-gama aqui. E aí a gente vai construir as seguintes semirretas. VY perpendicular a beta. Então, aqui, ó. Essa VY é perpendicular àquele plano beta. Situada no semi-espaço que contém gama, então não está lá para trás, está aqui dentro do diedro, né? E tem origem no plano de beta. Tem origem aqui no V, né? VY. VZ é perpendicular a gama, então vou construir uma outra semirreta aqui, ó, perpendicular agora a outro plano, situada no semi-espaço que contém beta e tem origem no plano de gama. Então eu construí aqui perpendiculares aos planos. O VY perpendicular a beta, VZ perpendicular a gama. Se a gente fizer isso, então, o ângulo YZ, o ângulo que essas duas semirretas formam aqui, é suplemento da seção do diedro. Então, eu tenho o ângulo do diedro aqui, né? Esse YZ é suplementar
a esse ângulo, né? A soma dá 180, de YZ com o diedro dá 180. Bom, vamos ver a demonstração desse lema. Nós faremos a demonstração no caso em que o diedro é obtuso, tá? Ele tem um ângulo maior do que 90, mas nos outros casos a demonstração é análoga, tá? Bom, olha só, a gente tem a VY e a VZ, como está descrito lá no enunciado, que são perpendiculares a beta e a gama. Bom, se são perpendiculares aos planos, em particular, são perpendiculares à aresta A, que a aresta A é uma reta dos dois planos, né? Então, cada uma dessas semirretas é perpendicular à aresta. Então, o plano gerado por essas duas semirretas é perpendicular à aresta, ok? Esse plano gerado por essas duas é perpendicular à aresta. Se ele é perpendicular à aresta, ele forma uma seção normal do diedro. Tá? Então, construir aqui o plano YZ, ele forma uma seção normal com o diedro. Ou seja, quando a gente fizer a interseção desses planos, a gente vai obter aqui M e N, de modo que o ângulo MN é a medida do diedro. A gente está com uma seção reta, então MN aqui forma o ângulo do diedro. Uma seção reta. Okay? Na seção reta, o que nós temos? MY mais YZ é o ângulo MZ. Né? Eles estão aqui adjacentes um ao outro. MY mais YZ é o ângulo MZ. Só que MZ é 90, porque essa reta VZ ela é perpendicular ao plano gama e essa reta aqui VM está no plano. Então, MZ é 90. Então, MY mais YZ é MZ, que é um reto. A gente vai começar a denotar dessa forma. Um R pode ser, tá? Para ficar simplificado aqui, mas é 90. A mesma coisa aqui, ó. NZ mais ZY também é 90, né? Porque essa reta aqui, VY, é perpendicular ao plano beta e essa reta VN está em beta, então forma 90. NZ mais ZY dá 90, ou seja, NY é 90. Ou YN, YY é 90. Somando agora esses dois, a gente vai ficar com YZ mais MY mais YZ mais ZN igual a 2Rs. Somando aqui essas duas equações. Mas aqui a gente pode juntar, ó, YZ mais MY mais YZ é MZ. MZ mais ZN é MN. Então, esses três aqui, a soma desses três é MN, ou seja, YZ mais MN é dois retos. Só que MN é exatamente a medida do diedro A. Então, a gente mostrou que o ângulo formado por essas semirretas aqui, que são perpendiculares aos planos correspondentes aqui, mais a medida do diedro é 180. Tá? Isso que o lema está dizendo. Com isso, a gente consegue mostrar o teorema a respeito dos triedros polares. Então, o teorema diz assim, ó, se dois triedros são polares, cada face de um é suplementar da seção reta do diedro oposto no polar. Uma frase um pouquinho confusa, mas vamos entendê-la. Olha só, vamos supor que a gente tem dois triedros aqui, VABC, VXYZ, que são polares, um é polar do outro. A VY, né, a semirreta VY, é perpendicular ao plano AC, por construção, por ser polar, e a VZ é perpendicular ao plano AB. Então, se a gente pensar no diedro A, que é o diedro A, a gente está construindo retas perpendiculares às faces aqui, a face AC e a face AB. Né? A gente construiu aqui o VY e o VZ perpendiculares a essas faces. Então, pelo lema que a gente acabou de ver, a medida desse YZ mais a medida do diedro A é 180, pelo lema que a gente acabou de ver. Bom, a gente fez para um deles, né? Mas vale para todos os outros. Então, se a gente fizer XZ mais o diedro B é 180, se a gente fizer XY mais o diedro C é 180. Então, aqui eu estou construindo esse aqui, né, o XYZ, sendo polar do ABC. Mas se a gente fizer ao contrário também, a gente sabe que o ABC ele é polar do XYZ. Então, a gente constrói aqui esse A ele é perpendicular ao plano formado por YZ.
O C ele é perpendicular ao plano formado por AB. Opa, desculpa. O C é perpendicular ao plano formado por XY. Tá? Por XY. E aí a gente usa de novo o lema para mostrar lá que BC mais o diedro X é 180 e assim por diante. Então, a gente tem 6 igualdades aqui resultantes desse lema. Tá? Que ele relaciona a face de um com o diedro do outro. Tá? Se os dois são polares, ele relaciona sempre a face de um com o diedro do outro. Ok? Bom, vamos adiante, porque a gente tem algumas consequências por causa desse teorema. A primeira consequência é que se dois triedros são congruentes entre si, então seus polares também são congruentes entre si. Então a gente consegue mostrar isso por essas igualdades que a gente acabou de mostrar. Tá bom? Eu não vou mostrar essa consequência, mas ela é bem rapidinha de mostrar. Tá? Agora, em qualquer triedro, a medida de um diedro em graus aumentada em 180 supera a soma dos outros dois. Então, também é consequência desse teorema. O que ele está dizendo? Ó? A medida de um diedro aumentada em 180 supera a soma dos outros dois. Então, a medida de um diedro somado a 180 supera a soma dos outros dois. Então, isso vale para todos os diedros. Tá? Terceira consequência, a soma dos diedros de um triedro está compreendida entre 2 retos e 6 retos, entre 180 e 150. Então, se a gente somar os diedros lá de um triedro, a soma está entre 2R e 6R. Bom, essas são as consequências desse teorema. Eu não estou fazendo a demonstração, a gente vai usar aqui essas consequências nos exercícios. Vamos começar fazendo um exercício que diz o seguinte. Pode haver um triedro cujos diedros meçam 40, 120 e 15. A gente já viu exercícios com medidas das faces, né? Agora apareceu dos diedros. A gente acabou de ver uma consequência que diz que a soma dos diedros tem que estar entre 180 e 540. Bom, se a gente olhar aqui para esses diedros aqui e somar 160, 175. 175 não é maior do que 180. Né? Então, voltando aqui, não é maior do que 180. Então, não tem um triedro com essas medidas de diedro. Não tem. Tá? Porém, ao invés de fazer dessa forma, a gente já sabe que não tem. Tá? Mas ao invés de fazer dessa forma, eu vou fazer de uma outra forma e vocês já vão entender por quê. Tá? Então, vou fazer esse daqui e depois eu explico por que eu não vou usar esse resultado. A gente já sabe que não tem, o exercício está resolvido, mas eu vou fazer de uma outra maneira. Eu vou chamar aqui de D1, D2 e D3 esses diedros, né, do triedro. E aí, se a gente tem a medida dos diedros, a gente consegue determinar a medida das faces do seu polar, lá por causa do teorema. A gente sabe que a medida do diedro mais a medida da face dava 180. Bom, então a gente consegue calcular aqui, a medida de uma face do triedro polar é 140, a outra 60, né, a soma tem que dar 180, e a outra face do polar 165. Então, se a gente tem um triedro com essas medidas de diedro, o polar dele vai ter essas medidas de face. Ok? Mas será que existe um triedro com essas medidas de face? Bom, se a gente voltar lá nas medidas de face, o que tem que satisfazer para ser um triedro, a gente vai ver que não satisfaz uma das condições, que é a soma das faces ser menor do que 360. Se a gente somar essas faces, dá 365, que não é menor do que 360. Então, não tem um triedro com essas faces. Se não existe o polar, é porque o triedro não existe, tá? Todo triedro tem o seu polar. Todo triedro tem o seu polar, ok? Então, ok, eu fiz de outra forma. Aquela primeira forma já resolvia. A gente sabe que a soma dos diedros não é maior do que 180, então não tem um triedro com essas medidas de diedros. Mas eu fiz de uma outra forma. Por que eu fiz de uma outra forma? Porque essa condição aqui, dos diedros, ela não é necessária e suficiente. Não é necessária e suficiente. Ela é necessária,
mas não suficiente para determinar que existe o triedro. Quer ver? Vamos ver o exercício 2 para tentar entender melhor. No exercício 2 é parecido. Pode haver um triedro cujos diedros meçam 175, 99 e 94. Se a gente somar esses diedros, a soma dá 368. 368 está entre 180 e 540. Então, satisfaz aquela consequência. A soma tá ok, tá entre 2 retos e 5 retos, tá? Tá tranquilo. Porém, se a gente fizer o que a gente acabou de fazer, transformando lá, pegando as faces do polar, a gente vai ver que não existe o polar com as faces que a gente determinar. Então, por quê? Porque essa condição aqui, ela é necessária para que exista o triedro, mas não é suficiente. Só satisfazer isso aqui não quer dizer que existe o triedro. Então, por isso que a gente vai trabalhar com as faces do polar, ok? Então, vou fazer a mesma coisa. Eu tenho aqui as medidas dos diedros. Então, no polar, eu tenho as medidas das faces, né? A soma tem que dar 180. Então, eu tenho as medidas das faces. Agora, será que existe um triedro com essas faces? Bom, se a gente fizer lá uma face maior do que a diferença em módulo das outras duas e menor do que a soma das outras duas, a gente vai ver que não satisfaz essa relação. 81 menos 5 dá 76, 86 é maior do que 76, ok. Mas o outro lado, 81 mais 5 dá 86. 86 não é menor do que 86, é igual, né? Então, não é menor, não satisfaz aquelas relações para existir um triedro com essas medidas de face, ok? Não existe um triedro com essas faces. Então, não existe um triedro com essas medidas de diedro, ok? Bom, com isso a gente encerra mais uma aula. Qualquer dúvida, postem lá no fórum Tira Dúvidas. Bons estudos!